Bem, essa aula aqui, ela é muito importante porque eu quero fazer uma diferença, na verdade eu quero provocar uma diferença entre checklist e auditoria. São duas coisas totalmente distintas, diferentes, conceitualmente diferentes. E aqui eu vou focar principalmente nas auditorias, como realizar uma auditoria de maneira adequada, para que você possa, de fato, ter uma representatividade adequada e saber o que está acontecendo ou não, se está acontecendo ou não aquela boa prática que você está propondo implantar na sua instituição. Neste ponto aqui, antes de falar da ficha de auditoria em si, as formas de auditar, eu queria deixar bem claro a diferença entre checklist e auditoria. Checklist nada mais é do que uma ferramenta de lembrete, ou seja, ela é uma ferramenta de auxílio assistencial para que você possa se lembrar de boas práticas que devem ser realizadas no seu paciente ou não. Então, falando de checklist, quem fala de checklist fala de lembrar alguma coisa. Por isso que ela é uma ferramenta operacional. Ela é uma ferramenta que a equipe operacional deve usar para lembrar. E claro, equipe operacional, equipe tática, enfim, quem seja. Mas é uma ferramenta que a equipe deve lembrar. A equipe deve lembrar, deve fazer, deve realizá-la para que se lembre. É mais ou menos como um conceito do checklist da aviação, que é o exemplo mais clássico que tem. O piloto e o copiloto, eles realizam o checklist antes de uma decolagem, por quê? Porque eles estão checando ponto a ponto, de maneira organizada, se as boas práticas estão sendo seguidas, de segurança principalmente. A auditoria é outra coisa completamente diferente. É onde o profissional auditor não é a equipe operacional. Ela vai checar se aquela prática está ou não sendo implantada. É uma avaliação externa. Ela não é de lembrete. Eu não estou ali para lembrar a equipe de fazer ou não. Pelo menos esse não é o objetivo inicial dela. Ela é uma ferramenta para que se possa fazer uma avaliação. Eu estou avaliando, dando uma nota para uma boa prática. Se ela está ou não implementada e em qual nível. Sendo assim, dessa forma, as auditorias do checklist, elas podem ser feitas de duas formas. Bem, como você for ver, se você for avaliar um hospital, ele possui geralmente acima de 100, 50, 200 leitos, alguns hospitais com 500 leitos, os hospitais são muito grandes. Então, a auditoria, ela é algo bastante delicado, bastante criterioso, porque de fato é praticamente impossível no mundo real você conseguir realizar a auditoria de todos os pacientes. Então, de maneira bem prática, a pergunta que fica é: como realizar uma auditoria? Essa ficha de auditoria e quais são as formas de auditar? Bem, como eu disse, essa ficha de auditoria ela deve conter se está ou não presente boa prática naquele ponto que você está avaliando. Exemplo, se você está avaliando o protocolo de TEV, minimamente, você deve avaliar se foi feita uma avaliação do risco de TEV quando oportuno e se as boas práticas foram implementadas. Se você está avaliando o risco de queda, se foi feita a avaliação do risco de queda e se as boas práticas foram implantadas. Se você está avaliando o risco de broncoaspiração, se foi feita uma avaliação de broncoaspiração e se as boas práticas foram implantadas. Então, minimamente a ficha de auditoria ela deve conter essas práticas, minimamente essas boas práticas, essas duas práticas, como foi feita a avaliação e depois que eu fiz a avaliação, como é que a minha equipe se comportou diante de sabendo ou não o risco assistencial ao qual o paciente estava exposto ou não. Dessa forma, e continuando ainda nesse nível de avaliação, essa ficha de auditoria, ela deve conter essas boas práticas, só que fica a questão agora. Veja, em uma unidade fechada, uma unidade aberta ou um centro de oncologia, o que quer que seja, vocês vão convir comigo que existem muitos protocolos de segurança. E você deve focar o que você vai avaliar ou não. E mesmo se você minimiza em poucos, por exemplo, na minha prática, eu controlo 11 protocolos de segurança. Imagina, você controlar 11 protocolos de segurança de 30 leitos todos os dias. É praticamente inviável, se você for ver como a dinâmica de se fazer isso. Então, o ideal dessa modelo de avaliação é você avaliar todos os pacientes. Só que isso nem sempre é possível, na maioria das vezes não vai ser possível. E é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês, que existe uma outra forma mais factível, mais palpável, mais possível de você fazer uma avaliação e essa avaliação ter uma representação da população, ter uma representação estatística. Sendo assim, dessa forma, essa forma se chama fazer uma análise ou uma avaliação amostral.
Para fazer uma avaliação amostral, óbvio, aqui eu estou falando de uma amostra, e essa amostra tem que representar a minha população. Então, diante disso, diante dessa avaliação amostral, eu preciso aqui, minimamente, ter alguns conhecimentos bioestatísticos e de estatística básica para fazer. Poxa, aí você vai falar, mas poxa, lá vem o Edgar, ele vai falar de estatística, agora eu não gosto de estatística. Bem, gostando ou não, o fato é que você vai ter que trabalhar com ela se você quiser trabalhar menos. Senão você vai trabalhar muito ou pior. Você pode trabalhar e não ter efetividade na sua análise, o que é muito mais grave. O que eu quero mostrar aqui não é como você se tornar um estatístico, como você fazer a sua avaliação estatística, é tão somente como você pode utilizar essa ferramenta ou as ferramentas estatísticas para fazer uma avaliação melhor, para fazer uma avaliação mais fidedigna da população que você está avaliando, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagem que é uma imagem de um site, que é um site que geralmente eu uso. Acho que vocês estão vendo compartilhados aqui, tá? É o site que geralmente eu uso. Aqui, tá. Tô compartilhando aqui, tá? O que nós temos aqui nesse site? Nesse site eu tenho aqui tá. Eu tenho aqui nesse site do Solvis como fazer um cálculo de amostra. Muito simples, muito simples, muito simples, tá? No nosso exemplo prático aqui, você vai utilizar a calculadora 2. Ele já vai lhe dar o tamanho amostral, que é exatamente o que você quer. Só que antes de entender esse tamanho amostral, eu preciso explicar alguns conceitos aqui para vocês, tá? Para que você possa fazer uma avaliação melhor. Bem, primeiro conceito é o conceito de população. É importante dizer que todo dia eu faço avaliação de risco assistencial, uma vez que o meu paciente ele é mutável, ele muda, os cenários dele mudam, ele muda a condição clínica dele atual. Então, de certa forma, todos os dias, a boa parte dos protocolos de segurança devem ser avaliados. Para eu fazer essa avaliação de maneira adequada, para eu fazer essa avaliação de maneira rotineira, eu preciso saber e entender esse tamanho dessa minha população. Só que aqui nós vamos usar um conceito um pouco diferente. Ao invés da minha população de pacientes internados, nós vamos utilizar o conceito de paciente dia. Por quê? Porque observe, um paciente ele pode ficar internado por até 10, 15 dias. Isso não é o comum, mas acontece. Ou até 30 dias. Outro pode ficar internado um dia. Observe que os riscos eles são proporcionais, obviamente, ao número de dias que o paciente fica internado. Quanto mais dias internados, mais risco ele tem de se expor àquela situação clínica ou aquele evento assistencial que pode ocorrer com ele em algum momento. Diante disso, nesse ponto, por isso que é importante entendermos que não só o número de pacientes internados, é muito importante saber o número de pacientes dia internado, ou seja, quantas diárias de pacientes foram produzidas nessa instituição. Vou dar um exemplo fictício aqui de um paciente, de uma população que interna nessa população, esse hospital ele tem 100 leitos. Ou melhor, ele tem 100 leitos, vamos usar o exemplo de 100 leitos. Ele tem 100 leitos, essa é a amostra dele, e ele tem uma taxa de ocupação de 80%. Logo, a população dele é de 80%. Não sei se vocês concordam comigo. Essa é a população dele. No entanto, observe que eu estou usando o conceito de paciente dia. Então, vocês concordam comigo que esse 80 deles, que é uma taxa de ocupação dele de 80%, é 80 vezes 30, uma vez que todos os dias eu tenho 80 pacientes internados. Essa é a taxa de ocupação dele. Então, eu vou aqui criar o conceito de paciente dias. 80 vezes 30, 24, opa, desculpa. 240 pacientes dia. Opa, desculpa, 2.400 pacientes dia. 240, ou 80 vezes 30. Sendo assim, eu tenho 2.400 pacientes dias. 2.400 pacientes dias. Agora eu vou entrar aqui em um outro conceito. O conceito aqui é a margem de erro. O que é a margem de erro? A margem de erro nada mais é a margem na qual você vai determinar aquela situação. Exemplo. O exemplo mais comum é o exemplo eleitoral. Quando você fala que um candidato ele tem 60% das intenções de votos com uma margem de erro de 5% ou 2%, significa que ele tem 5 pontos para mais ou para menos, se for 5%. Ou seja, nesse caso, se eu tenho 60% das intenções de votos, pode ser que essa margem, a verdade, o real, esteja entre 55% e 65%. A margem de erro das pesquisas em medicina, em saúde, em enfermagem, em fisioterapia, geralmente elas não toleram mais do que 5%. Em algumas revistas,
aceitam até somente 3 ou 2% de margem de erro. Sendo assim, vou deixar aqui nesse exemplo fictício 5% de margem de erro. E o que é a confiabilidade? Confiabilidade é eu, de fato, acertar o número. Então aqui eu estou dando uma confiabilidade de 95%. Margem de erro de 5%, com uma confiabilidade de 95%. Ou seja, 95% das vezes isso vai ser verdade. Sendo assim, eu acabei de ter o meu tamanho amostral, que é nada mais, nada menos do que 332 pacientes dias que eu devo fazer a avaliação desse determinado protocolo. Dessa forma, o que acontece? Imaginem vocês, durante o mês de julho, por exemplo, 332 pacientes devem ter sido avaliados em algum momento da sua internação naquele mês para o protocolo de TEV, por exemplo. Você ainda fala, poxa, isso é praticamente inviável para mim. 332 pacientes é inviável para você? Vamos dividir esse número por 30. 30, que são 30 dias. Se você for avaliar por 30 dias, nós estamos falando aqui de 10 pacientes por dia. Então, 10 pacientes por dia, eu entendo que pegar o prontuário de 10 pacientes por dia, um auditor, um avaliador treinado, ele não demora mais do que 30 minutos. Eu fazer essa avaliação, tão somente ver se tem ou se não tem. Diante disso, pessoal, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que sim, é possível fazer uma avaliação de protocolo de segurança e não é necessário você utilizar ou avaliar todos os pacientes da sua população. Então, somente você precisa fazer a avaliação do grupo de pacientes que estão internados sob seus cuidados e sob a sua responsabilidade com algum conhecimento estatístico. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar, avisar que nós estamos prontos a responder. Grande abraço.